Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal 2002. Eu sou o Lucas Reis e estamos de volta com mais um vídeo para vocês. Hoje com um conteúdo bem especial. Nós vamos falar sobre hooliganismo e o comportamento social no esporte. Um tema dos mais relevantes e que por muito tempo gerou muito problema dentro do esporte. Para isso a gente tem um convidado especial. Daqui a pouquinho o Yuri Rizzo vai falar quem é. Mais uma vez o Yuri está aqui comigo. Antes de dar um oi pro Yuri, eu vou pedir aquele recadinho de sempre, né? Deixa um like aqui no vídeo, inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito e siga o canal 2002 lá no Instagram, canal 2002. Yuri, tudo bem com você, cara? Apresente aí o nosso convidado. Fala galera, tudo bem? Dá aquele joinha lá para ajudar a gente, acompanha a gente no Instagram, né? Tem muita coisa rolando, futebol europeu todo dia, polêmica no futebol russo que eu postei lá também. Bom, eu estou aqui com o nosso convidado, um grande amigo meu, né? Professor Mário Fonseca, né? Graduação, mestrado e doutorado em Ciências Sociais pela PUC São Paulo, professor e coordenador das faculdades Oswaldo Cruz também. Que honra estar aqui com a gente, Mário. Eu agradeço pelo convite. Vai ser um grande prazer conversar com vocês sobre isso, né? É um assunto que, de alguma forma, permeou minha vida dentro da universidade, porque eu fiz parte do grupo de materialidade e vida cotidiana da PUC São Paulo, e que tinha como grande intelectual, ali, líder, né, a professora Márcia Regina da Costa, que fez muitos estudos exatamente sobre o hooliganismo, né? Então a gente participava das discussões. Nunca foi o meu tema assim de discussão central, mas é um tema que de alguma forma eu conheço um pouquinho pelas discussões que nós fazemos no grupo, né? E então eu agradeço aí a participação, né? Espero que a gente possa conseguir contribuir aí para um bom debate sobre o tema. Legal, Mário. Bom, gente, o hooliganismo começou lá atrás, né? A gente tem episódios muito marcantes, né? Principalmente na década de 60, 70 e 80, né? Um dos episódios famosos, por exemplo, foi o Heysel na final da Champions League de 85, né? A torcida do Liverpool ali com a Juventus. E a gente sabe que algumas coisas melhoraram nos anos 90, principalmente com algumas medidas tomadas na Inglaterra. Só que até hoje a gente vê presença, principalmente na final da Libertadores de 2018 e na Eurocopa de 2016 na França, a gente presenciou um pouco isso. Mário, da onde que surge esse sentimento violento? Assim? Você pode falar alguma coisa do lado histórico, filosófico? Então, na verdade, assim, se tratando do futebol, né, especificamente, essa é uma discussão que entra no campo da chamada psicologia de massas, né? A violência, ela é o resultado em si, nesse aspecto, especificamente do indivíduo inserido na massa, né? Então, há estudos, por exemplo, bastante interessantes já no século XIX, né? Falando sobre isso, e que mostrava, por exemplo, a ideia do surgimento de um indivíduo violento inserido em determinados grupos, né? Então, a grande questão que vai se colocar ali é exatamente a mudança de comportamento do indivíduo, especificamente a retirada de aspectos morais, né? No momento em que ele está defendendo um determinado posicionamento inserido dentro de grupos, né? E é bacana essa discussão, porque ela foi feita lá pelo francês Le Goff no século XIX e foi atravessando o século XX, criando espectros, né, nos mais variados campos da sociedade. Ela começa a ser bem analisada primeiro nos grupos operários, ali na década de 10. Depois, ela segue exatamente já para os confrontos, né? Em partidas de futebol. E hoje a gente está vendo, por exemplo, talvez o resultado
melhor acabado disso até na polarização ideológica. Ô Yuri, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta que eu acho que está meio relacionada com essa primeira resposta. Ô Mário, eu fico muito pensando assim, por que que... E aí não é escambar necessariamente para o lado da violência, mas por que quando nós vamos ao estádio, o nosso comportamento se modifica completamente? Não, é óbvio que eu estou generalizando, não é que todo mundo que acontece, mas tem gente que é ponderada na vida comum, que trabalha ali de segunda a sexta no seu escritório, uma pessoa de tom baixo, sabe? Que não altera a voz, uma pessoa educada, entra no estádio, a primeira coisa que ela faz é mandar aquele palavrão pro juiz, é xingar a torcida do adversário, ela transforma, e aí não necessariamente para a violência, mas ela transforma o comportamento dela. Essa questão da psicologia de massas, o que explica essa mudança de comportamento? Então, isso é legal, Lucas, pelo seguinte, tem uns estudos, né, que depois foram aprimorados em relação aos do Legoff, feitos já pelo Freud no século XX, exatamente trabalhando um pouco dessa questão da violência que é intrínseca ao ser humano, né? O Freud partia do princípio que o ser humano é violento por natureza, né? Por natureza, que de alguma forma foi algo que deu uma estremecida ali nos anos 30, quando ele discute o mal-estar na civilização. E essa violência intrínseca ao indivíduo, ela é acomodada, né? Ela é, de alguma forma, freada, exatamente por padrões morais, por padrões moralizantes que cada sociedade possui, né? No aspecto de fazer com que o indivíduo, de alguma forma, segure um pouco as suas pulsões, né? Segure um pouco a sua energia pulsional ali, para não dar vazão à agressividade. Porém, ela está lá, né? Ela está no indivíduo. E a chance que ele tem, efetiva, de expressar essa violência de alguma forma, né? Ele o faz, não só em grupo, como individualmente. Mas o grupo, né? Aí já é uma aliança das análises do Freud, exatamente com a do Legoff. Em grupo, ele se sente mais à vontade, ele se sente com muito mais possibilidade, inclusive, de deixar de vazar a violência intrínseca a ele. E aí, junto a isso, é claro, a gente tem os problemas sociais, né, inerentes em cada cultura, ou mais especificamente, falando da cultura ocidental, distribuída aí nos diversos países, que ajudam bastante o indivíduo a liberar essa violência, né? É como se fosse, por exemplo, em vez de eu poder, né, vou falar aqui até de uma maneira grosseira, mas em vez de eu, por exemplo, poder dar um soco na cara do presidente da República que eu não gosto, né, e onde eu não posso fazer isso com ele, eu vou lá e extravaso essa violência de outra forma, que pode ser ali, como você citou, a partir de xingamento, né? Essa coisa é muito emblemática do indivíduo que xinga o juiz, né? O juiz, mesmo acertando, muitas vezes ele é sempre um objeto ali de... Antes de começar o jogo, ele já é xingado, né? Exatamente, né? E essa questão, ela é importante, né? Porque tem sido um dos grandes problemas da contemporaneidade, né? O indivíduo que, exatamente como você colocou, calmo, pacato, tranquilo, né? Muitas vezes respeitador da ordem e tal, quando ele está associado a esse tipo de grupo, né? E aí tem uma questão que a gente pode até trabalhar um pouco depois, mas também como que o grupo dá vazão para que ele possa soltar essa violência, né? Ele se sente blindado pelo grupo? Sim, se sente blindado, e existe uma questão que a antropologia trabalha bem, que é a questão do sentimento de pertença, né? O sentimento de pertencer ao grupo pelo qual, de alguma forma, compartilha-se com esse indivíduo os mesmos anseios. Então, ali ele se sente à vontade. Isso explica, por exemplo, porque várias dessas pessoas que se tornam agressivas no campo de futebol, por exemplo, eles têm amigos que são palmeirenses, têm irmãos que são corintianos, né? E nessas pessoas
não há agressividade. Agora, a agressividade é em cima do outro em grupo. Aquele outro que, naquele contexto, para mim, né, como falariam os antropólogos, ele se torna insuportável. Né? É alguém que eu quero agredir, né, exatamente para extravasar tudo aquilo que eu penso em relação à vida cotidiana. Né? Legal. Ô, Mário, eu queria fazer uma pergunta aqui, aí você pode fazer uma relação, um comparativo, ou se você achar que uma coisa é até pior que a outra, né? Porque é o seguinte, a gente via antigamente, principalmente na Europa, e hoje a gente ainda vê isso no Brasil, não só no esporte, né, mas na sociedade, duas coisas, né, para fazer esse comparativo. A falta de punição para atos violentos e o tratamento opressor, muitas vezes implantados já. No sentido de, não estou nem falando só de violência policial, mas no sentido assim, vamos colocar grade, vamos colocar fosso para conter os animais, como eles falam, né? Veja, para esse tipo de ação em grupo, né, quanto mais as forças repressoras, né, que tem, claro, que fazer o seu papel, o Estado, a polícia, né, mesmo as instituições jurídicas em si, vão criando enclave, maior é a possibilidade do indivíduo se organizar para continuar a prática driblando os enclaves, entendeu? Então, não adianta aumentar fosso, não adianta colocar câmera, né? Quer dizer, não é que não adianta, pelo menos a experiência que a gente tem visto não tem adiantado, né? Haja visto que vocês que estão fazendo um canal sobre esporte devem ter acompanhado que nos últimos anos, por exemplo, se tirou dos estádios a torcida dupla, passou-se para a torcida única. Sim. E essas torcidas continuam se enfrentando fora dos estádios, nos bairros, né? Criando problemas, inclusive, até maiores do que quando elas estavam dentro do estádio, né? Porque as brigas passam a ser dentro do metrô, em locais públicos e tal. Então, a grande questão, né, talvez dessa discussão, uma das grandes questões, é a gente perceber o seguinte, que não tem adiantado uma espécie de repressão convencional. Né? Você coloca um líder preso, o grupo vai lá e cria um outro líder. E esse outro líder que assume, geralmente ele é mais violento do que o que foi preso, por incrível que pareça. Né? Ele quer meio revolucionar, né? Exato. O que tem melhorado, né, o que a gente tem visto aí em termos de combate ao hooliganismo, né, é exatamente a punição, mexer com o amor que aqueles caras têm pelo clube. Né? Então, alguns ficam presos, por exemplo, em dias de jogos. Né? Existe a ideia de transformá-los, né, em instituições com CNPJ para ter uma punição sobre a instituição em si, né? Como é o caso, agora está acontecendo aqui em São Paulo, a maior parte dessas torcidas agora tem CNPJ, então elas são punidas, são tiradas do estádio, mas o que tem funcionado melhor é colocar os líderes, especificamente aqueles que foram pegos, fora dos campos e de deixar de assistir os jogos. A gente olha... O exemplo da Inglaterra é muito bom, porque são dois episódios muito marcantes, né? Que é Heysel, que não aconteceu na Inglaterra, aconteceu na Bélgica, mas envolvia o Liverpool, e depois Hillsborough, né? Envolvendo o Liverpool e Sheffield, de novo o torcedor do Liverpool, duas tragédias das mais importantes, envolvendo torcidas e pessoas esmagadas e violência, etc. E com Hillsborough, a Margaret Thatcher tem ali uma medida drástica, e a medida dela é exatamente nessa linha do que você tem comentado, né, Mário? De falar assim, não é que a gente vai aumentar a grade, não é que a gente vai deixar o ambiente mais hostil. A gente vai fazer o contrário. A gente vai tirar a grade, a gente vai tirar o fosso. A arquibancada vai até o pé da lateral.
E o cara que fizer qualquer coisa, ele nunca mais vai entrar no estádio na vida. Então, assim, não é que acabou o hooliganismo, né? O hooliganismo continua existindo. E como você mesmo disse, a violência continua dentro da pessoa, né? A questão é, o hooligan, ele não vai mais pro estádio, ou se ele vai, ele se comporta como um torcedor normal. A gente continua vendo... a Inglaterra, se você for em pubs, tem matéria sobre isso, a ESPN Brasil chegou a fazer, tem pubs que são dominados por hooligans, mas ninguém sai na porrada e ninguém vai pro estádio. Essa é a grande questão, né? Foi mais ou menos o que aconteceu agora na Copa de 2018, né? Teve uma partida da Inglaterra em que os hooligans eles partem de um princípio interessante para extravasar a violência. Primeira coisa é o encontro para a bebida, né? Então, os caras vão beber pra caramba, né? Até porque a bebida pretensamente daria ali uma falsa ideia, né? De que ele está fora de si para cometer a violência, a agressividade em cima... Tá chancelando a porrada, né? Exato, tá chancelando. Cria coragem. O governo russo eu achei que foi muito inteligente, né? A abordagem dizendo o seguinte: olha, se vocês arrumarem confusão aqui, vocês não vão assistir os jogos, né? Nós não temos como prendê-los, porque aí viraria uma questão diplomática, né? Porque é uma Copa do Mundo, viraria uma questão diplomática entre Inglaterra e Rússia. Nós não vamos prendê-los, mas vocês vão pegar todo o dinheiro que vocês gastaram aqui, né? Investindo para vir assistir os jogos, vão perder, porque nós vamos tirar vocês, vamos deportá-los, né? E funcionou, né? Não se teve, por exemplo, uma incidência, né? Do hooliganismo, especialmente do inglês, que era o mais preocupante. Então, não houve nenhum tipo de caso, né? Mais assim, contundente, como aconteceu especificamente na Copa do México e na Copa da Itália, né? Então, a ideia talvez seja essa. Você, nesse caso específico, para amainar a violência ali, mexer exatamente com o ponto crucial, que é a emoção. Bom, pessoal, vocês vão reparar que agora tem uma mudança aqui rápida, né, de visual, de figurino de todo mundo. A gente teve um pequeno problema na segunda parte da nossa conversa com o Mário, então nós resolvemos regravar essa segunda parte num outro dia, por isso essa pequena mudança, tá bom? Mas a conversa segue boa como estava no momento anterior. Mário, a pergunta sobre o Leonardo é a seguinte, né? O Leonardo sempre foi um cara que visto com muitos bons olhos no campo e fora dele, inclusive, né? E teve um lance na Copa de 94 que ele dá uma cotovelada num jogador norte-americano, inclusive numa jogada que não era de pressão, o Brasil não estava perdendo nada, não tinha nenhum risco, e ele acabou sendo violento nisso, né? A minha dúvida seria assim, o que dá esse start para um cara desse que a gente observa mais tranquilo também, tomar uma decisão dessa no campo? Então, Yuri, na minha concepção, né, eu vejo mais no caso do Leonardo como uma questão contextual mesmo, né? Na verdade, é o calor do jogo. A gente não pode esquecer que aquele jogo em si, né, existia toda uma atmosfera contra o Brasil, né? Era o famoso 4 de julho, a Copa era nos Estados Unidos. Isso criou uma pressão em vários dos nossos jogadores e o Leonardo acabou espanando ali. Mas a gente também não pode esquecer que violência, né, é algo que já é intrínseco à natureza humana, né? É intrínseco ao ser humano. E, às vezes, uma questão contextual como aquela, por exemplo, desperta, aflora, né? E acaba efetivamente fazendo algo que nós não esperaríamos, né? De alguns indivíduos. É mais ou menos como
aquelas pessoas que nós conhecemos, né, que são calmas, tranquilas, e dentro de uma questão contextual, por exemplo, alguém que bate no carro, né, essa mesma pessoa calma, tranquila, sossegada, sai com um taco de beisebol, né, para explodir ali aquela violência que é intrínseca, né? No caso dele, eu vejo dessa forma. Agora, tem outros casos que não precisa de muita coisa, não precisa daquela pressão toda para que a violência, de alguma forma, apareça. Na gravação anterior, a gente ainda comentou de alguns perfis desse tipo, né? A gente citou Felipe Melo, a gente citou, acho que você citou o Luiz Fabiano, né, Mário? São caras que estão ali por um fio de explodir, né? Assim, eles caminham no fio da navalha. Às vezes o jogo sobe um pouquinho de temperatura, o cara perde completamente a cabeça e descamba para a questão da violência, né? Ele espera, assim, a oportunidade, né? Outro dia eu estava assistindo, né, uma entrevista do Edmundo. Na verdade, não era uma entrevista, era uma fala do Edmundo na empresa que ele trabalha agora, né, na Fox. E ele falou exatamente de uma briga de 1994, num jogo entre Palmeiras e São Paulo, né? Com o Juninho Paulista? E que o Edmundo, exatamente, e com o André. O Juninho, o Edmundo, ele acaba socando todo mundo, numa coisa assim, que nós até esperamos isso de um jogador explosivo como o Edmundo, mas não naquela proporção, né? E ele se arrepende muito disso, né? Ele fala com arrependimento e tal, com uma marca negativa na carreira dele, inclusive. Mas aquela também era uma questão que eu chamaria de contextual do contextual, né? Porque já existia toda uma rivalidade forte entre Palmeiras e São Paulo naquela época, né? O São Paulo era o atual bicampeão do mundo, tinha um time a ser batido ali, todo jogo saía faísca, né? E naquele especial, né, por isso que é o contextual do contextual, naquele especial ele explodiu demais. Né? Ele foi muito bem no jogo, ele explodiu enquanto atleta, né? Foi bem pra caramba, mas acabou caindo, descambando com a violência depois. Agora, Mário, uma coisa que eu fico pensando às vezes você vê que esse jogador que tem esse perfil, ele não precisa de muito, né, para explodir. Eu vou te dar um exemplo. A Copa de 2010, Brasil e Holanda, o Felipe Melo estava jogando uma partida fantástica, o Brasil vencia por 1-0, ele estava jogando muita bola. Um passe maravilhoso pro gol. Um passe maravilhoso pro gol do Robinho, exatamente. Ele não estava. O jogo não era um jogo pegado, violento, não era um jogo. Embora a Holanda fosse um time que jogasse duro, não era um jogo assim, brigado. Não foi um jogo contra Portugal naquela mesma Copa, por exemplo, que tinha o Pepe do outro lado e eles estavam fazendo sair faísca o tempo todo. Não era esse contexto. E o jogo estava bom pro Brasil. E mesmo assim, o Felipe Melo perde a cabeça, pisa, acho que foi no Snyder, né? Ou foi no Robin, eu não me lembro agora. Ele é expulso de uma maneira totalmente desnecessária. O contexto não era esse, por exemplo, desse Palmeiras e São Paulo, embora fosse um jogo de Copa do Mundo, mata-mata, tem um nervosismo por si só, mas não era um contexto de briga. Brasil e Holanda não são grandes rivais, o jogo não estava violento. Por que o cara perde assim tão facilmente a cabeça? Eu queria só pedir rapidinho para complementar a pergunta, porque a gente vê muito, por exemplo, a questão de Libertadores também, né? Tem um pouquinho essa pitada xenofóbica, de repente, porque, assim, na verdade, os países latinos, eles não têm muitos problemas entre si. Acho que a Argentina talvez tenha mais com outros, principalmente com o Chile, por mais questão histórica, né? Nem falando tanto do futebol, mas questão histórica, o Brasil não tem muito problema. Assim, não é que eu estou falando que o cara é xenofóbico, então ele vai atacar o argentino ou o uruguaio. Mas, assim, ele quer usar isso meio que de pretexto também, assim, tipo, eu vou atacar ou vou incomodá-lo falando que ele é argentino, ou uruguaio, nesse sentido, assim, ou de repente até questões de outras provocações, eu não sei se de repente provocações com racismo também, assim, não que o cara, não sei se ele é racista ou ele usa o termo de racismo
para provocar o cara, porque ele sabe que aquilo lá vai mexer? Oh, tem duas questões aí, né? Eu acho que dá para a gente trabalhar, né, essa análise em duas situações. A primeira é do Felipe Melo. Felipe Melo é um jogador que ele reflete muito algumas características da violência estrutural que existe no Brasil, né? O Felipe Melo é um jogador que tem um pensamento bastante machista, né? Bastante voltado na ideia do homem como indivíduo viril, né? Macho alfa. Exato, aquela questão da virilidade em si que aflora. Então, ninguém, na verdade, pode se sobrepor à minha virilidade, né? Que isso acaba, de alguma maneira, explodindo, né, em formas de violência, né? Porque dentro de campo, em si especificamente, né, a gente não pode esquecer que o futebol, né, ele tem uma característica meio do gládio moderno, né? Essa coisa do indivíduo querer se sobrepor ao outro, não só na questão técnica, né? E nos últimos... Isso é muito pintado para passar para o jogo, né? Assim, a arena, são os guerreiros, tem um pouco disso. Né? Exatamente. Tem toda uma questão subjetiva, né? Colocada na questão do futebol, que é importante salientar para entender um pouco mais a questão da violência em si. Porque se nós formos olhar, né, a grosso modo, futebol é um entretenimento, né? E enquanto entretenimento, ele deveria ser uma coisa muito tranquila no aspecto de as pessoas saírem das suas casas, irem assistir o jogo, dentro de campo, um jogo leal, né? Um jogo em que vence o melhor tecnicamente. Mas se nós formos olhar também nos últimos 20 anos, talvez eu estou jogando com vocês ainda a grosso modo, precisaria até pensar um pouco mais sobre isso, mas há uns 20 anos, o futebol veio perdendo em característica técnica para ganhar cada vez mais característica de virilidade e força física. Né? E isso, na verdade, cria, né, o que os psicanalistas vão chamar ali de subjetividade do sujeito. Né? Isso cria no sujeito uma ideia do jogo, né? Que não é mais a mesma que se a gente for olhar, por exemplo, lá nos anos 50, anos 60, 70, né? Que a ideia era você mostrar o que você tinha melhor tecnicamente, né? Talvez o Mané Garrincha hoje estivesse sem as duas pernas. Né? A verdade é essa. Né? Não conseguiria fazer o que ele faz, né? Fez no passado, enfim. E a outra questão que eu acho que é bastante importante, né? O futebol em si, ele carrega consigo algumas características que a gente pode chamar ali de coisas que a gente não consegue ver, mas existe, né? Que eu chamo, a gente chama isso de subjetivo, né? Estudo da subjetividade. Veja, tem algumas questões que montam, às vezes, a cabeça do jogador, né? Que a gente, às vezes, não consegue perceber, a grosso modo, mas elas estão lá. Por exemplo, vou pegar uma coisa simples. Matar o contra-ataque. Né? Há várias formas de você matar o contra-ataque do adversário. Né? Você não precisa agarrá-lo, não precisa dar uma tesoura no meio da perna dele ali. Só que na hora em que a pessoa está imbuída, né, daqueles conceitos e no calor do jogo, isso é muito importante no futebol, a temperatura do jogo, algumas coisas acontecem de fato, especificamente para aqueles que já têm mais propensão. Né? Isso vai, talvez, nos ajudar a entender um pouco o Brasil e Holanda daquele 2010. Né? Era um jogo morno, com o Brasil vencendo de 1-0, né? Jogando muito bem o Brasil. O Brasil fez o primeiro tempo estupendo,
com o Felipe Melo, como vocês falaram, jogando bastante, né? Ele é muito bom jogador, o Felipe Melo. Só que vem aquela questão, né? A ideia, às vezes, por exemplo, entra a questão do que eu queria falar para vocês de subjetividade. Estamos vencendo de 1-0. Né? Eu tenho o melhor jogador ali do time adversário à minha mercê. Né? Que tal eu dar um chute nele ou uma entrada mais dura nele para tentar fazer com que o cara jogue menos? Sim. Ou fique intimidado. Só que esses grandes jogadores, especialmente o europeu, né, ele já tem uma mentalidade em si muito pautada na ideia de vencer esse tipo de obstáculo, entendeu? E naquela ele se deu mal. Talvez isso sou eu fazendo uma análise ali, né, em cima do que eu vi, do que a gente já viu. Talvez ali, com o jogo em 1-0, ele pensou, bom, se eu dar uma chegada mais dura nesse cara, ele não vai jogar mais. Né? Vou conseguir o meu intuito, né? E vou conseguir barrar uma possibilidade aí do time adversário tentar algum tipo de reação. Só que não deu certo. Entendeu? Então, isso é o que eu chamo de... a gente não vê isso, mas existe. É a cabeça do cara, de alguma forma, como que ela está trabalhada exatamente para vencer uma partida, né? E o jogo potencializa tudo isso, né? O jogo potencializa tudo isso que está ali dentro, né? Eu não vou... Vocês que estão mais, né, ligados com a questão do futebol do que eu, podem lembrar dessa situação. Eu lembro de uma partida que o treinador virou pro cara, falou, entra duro, né? É o Geninho. É o Geninho no Corinthians e River Plate, acho que em 2003, ele começa a gritar pro Roger, que depois se naturalizou polonês, se eu não me engano. Pega, e o cara dá uma porrada no D'Alessandro, é essa? Maravilha, Lucas, que mente, hein? Sensacional, que boa memória. Foi exatamente. Entra duro. Só que assim, entra duro, na cabeça do técnico era uma coisa, né? Na cabeça do cara que tá sendo calor do jogo, entendeu? Ele entendeu de outra forma. E acabou, ele arrebentou com o Corinthians naquele dia, né? Então é meio isso, assim. Então não dá pra gente fazer só uma relação fria do aspecto... Vamos pegar isso que você colocou aí, Yuri, do racismo, né? Você está em campo, né? Aí o cara começa a falar na sua cabeça, ou seu preto safado, ou seu macaco, né? Tem alguns jogadores, se é o Yaya Touré, por exemplo, é uma coisa, né? Viveu na Europa, né? Agora, se é um jogador, né? Como alguns que a gente tem aqui, que estão com a subjetividade muito pautada nessa ideia que Libertadores é guerra. Tem isso também. Né? O cara entra na Libertadores é guerra, contra a Argentina é guerra, contra o Uruguai é guerra. E aí, você acaba até fazendo o jogo do adversário, porque o adversário efetivamente sabe jogar dessa forma, né? Desse jeito. Né? Eu lembro de um São Paulo e Quilmes, né? Que do Grafite. Teve uma de sábado para aguentar o papo do de sábado, né? O Mário, o Grafite fala disso, inclusive, né? É isso que gera minha dúvida. Porque o Grafite fala que tem muita ofensa em termos racistas ou em termos xenofóbicos no calor do jogo. E ele falou que isso é até meio normal. O problema é quando isso passa, né? Assim, quando ele tá indo pro vestiário e o cara grita alguma coisa assim, que foi meio que aconteceu naquele jogo, né? Mas por que as pessoas têm, assim, a pessoa fala, não sou racista, eu não sou xenofóbico, mas eu vou usar isso para conseguir destabilizar. Por que o jogo elas vale tudo, essa né? apelação? Então, essa questão do indivíduo que fala que não é racista e não é xenofóbico, mas usa isso exatamente para agredir o adversário,
é mais uma mácula, né? Mais uma forma de disfarçar aquilo que a pessoa de fato pensa, né? E usa o futebol para dizer que aquilo pode ser, de alguma forma, racionalizado daquela forma, tipo, para o futebol pode. Não, para o futebol não pode. Não pode. Claro. Né? Não pode. Para o futebol não pode. E se você usa desse expediente, se o indivíduo usa desse expediente, significa que ele entende subjetivamente que aquilo é uma ofensa. E que aquela famosa coisa de bater na tecla para ficar se defendendo, né? Exato. Né? É a mesma coisa. Você tem uma namorada, né? Você sabe que a sua namorada não gosta de, sei lá, comer pastel de queijo, né? E aí você, né, leva o pastel de queijo para ela, entendeu? De alguma forma, você está tentando... aquilo é uma forma de agressão, né? Que você sabe que a pessoa não vai aceitar aquilo. Então, essa é uma das desculpas mais, talvez, esfarrapadas que eu ouço no futebol para justificar, né, a prática da xenofobia, do racismo, né? Que estão, infelizmente, incrustadas de maneira estrutural na sociedade brasileira e em outros lugares também. Essa questão dentro do jogo pode tudo é muito comum no futebol de forma geral, e aqui no Brasil é bizarro, assim. A gente vê jogador tocando partes íntimas do outro para provocar. Vocês devem se lembrar do Rodrigo, zagueiro da Ponte Preta, fazendo isso. Assim, é bizarro. Como assim pode no jogo pode tudo? Não pode, cara. Não pode. Tudo existe limite. É justamente por isso que existem regras, existem leis, enfim. Agora, ô Mário, para a gente encaminhar para o final, a gente tem comentado esse perfil de jogador e o cara explosivo e muito sanguíneo, como lá no Sul eles dizem, o cara que briga muito. E esse cara gera muita identificação do torcedor. Muitos deles se tornam ídolos do torcedor por conta desse perfil, por conta dessa garra, por conta desse negócio de eu não levo desaforo para casa e eu defendo as cores do meu time a qualquer custo, etc. Que meio que traveste ali a violência, acaba escondendo alguns exageros, enfim. Por que esses caras despertam todo esse sentimento da parte do torcedor? Então, aí lembra muito, de novo, a questão do Gládio, né? Você lembra lá que nas lutas entre gladiadores, né? O mais amado era o que mais matava, né? Era o mais sanguinolento em si, esse que, inclusive, pedia-se a piedade frente ao imperador a esses gladiadores, né? Na verdade, essas pessoas também, elas refletem um pouco a própria violência, como eu falei, da sociedade brasileira, né? A sociedade brasileira é violenta, né? É bastante violenta. Esse negócio de que a gente fala que o brasileiro é bonzinho, o brasileiro recebe bem, o brasileiro... A sociedade sempre vive em bolhas, né? Então é óbvio que isso disfarça. A filósofa Marilena Chauí, né, da USP, ela já colocava isso com bastante brilhantismo, né? A sociedade brasileira é violenta. Esse negócio de que somos um país que recebe bem, somos um país amável com os estrangeiros, né? Amável com quem vem aqui, isso é uma grande balela. O que nós fazemos aqui, de fato, né, é clamar por ética, clamar por boas relações em si, mas, no fundo, o que nos pauta, o que nos estrutura é uma violência intrínseca, né? E o futebol é um lugar onde você pode manifestar essa violência. Ele tem sido, pelo menos, né? Você vê que as ações que foram feitas desde os anos 80 para cá, né? Na verdade, elas não conseguiram minimizar essa violência nos estádios, essa violência mesmo dentro de campo, né? Eu lembro que esse episódio aí que nós falamos do Edmundo, aquele jogo se chamava Jogo da Paz. Eu não esqueço disso, né? Era o Jogo da Paz, porque já tinha tido confusão em outras partidas entre Palmeiras e São Paulo e tal, briga de torcida, porque a briga do campo reflete
na arquibancada e vice-versa, que a gente tem a mania só de dizer que é a briga do campo que reflete na arquibancada. Não, né? Vocês já viram aí, por exemplo, alguns jogadores ficarem atiçando, inclusive, essa briga, né? Esse conflito entre torcidas. O caso do Vampeta, por exemplo, que chama a torcida do São Paulo de Bambi, do Souza do São Paulo, que já também, por várias vezes, chamou a torcida do Corinthians de galinha, e, enfim, né? Então, é uma relação de recíproca, de dupla troca ali. E de fato, é um problema, né? Que não tem encontrado saída, não tem encontrado solução aí, pelo menos nesses últimos 20 anos, com certeza. Sim. Yuri, da minha parte foi, cara. Você tem alguma pergunta para fechar? Aqui também ter muito papo legal, e se a gente acabar entrando em questão de histórica, sociedade, a gente tem que fazer um outro especial aqui, até fazer uma palestra aí com o Mário para debater tantos assuntos assim, que é bacana conversar sobre essas coisas que a gente gosta, né, que eu e você gostamos muito de política, de história, conversar com alguém assim o nível tá aqui, né, a conversa sempre é nivelada muito por cima. E eu fico muito agradecido, Mário. É um prazer enorme sempre falar com você, sempre debater essas coisas. É sempre uma aula. Eu brinco até, pô, foi uma aula grátis aqui dos tempos de faculdade. E só agradecer por esse papo, esse conhecimento de futebol e de sociedade. Não, eu agradeço muito pela oportunidade, pela participação. E vejo, né, em vocês também uma possibilidade da gente conversar num nível legal, exatamente porque vocês são conhecedores do futebol, têm uma memória bastante bacana, né, para que a gente possa fazer uma interlocução interessante e discutir esses temas que são importantes, né, para a sociedade brasileira, para quem é o público de vocês, né? Então eu agradeço bastante aí a oportunidade, fico bastante alegre aí de ter estado com vocês conversando sobre isso. Que isso, Mário, nós que agradecemos, foi legal pra caramba, valeu mesmo pela presença, foi enriquecedor de verdade, valeu pela paciência de gravar 2 vezes com a gente, enfim, foi muito bom. O pessoal, valeu por quem assistiu até aqui. Deixa um like aí no vídeo, se inscreve no canal, siga o nosso canal no Instagram, @canal2002. E a gente se vê numa próxima. Ô Yuri, valeu, cara. Até mais, hein? Tchau, gente. Obrigado. Curte as coisas lá. Tem gol 700 do Messi, tem Copa Feminina, tem todos os resultados do Europeu. E vamos que vamos. Mário, obrigado mais uma vez. Valeu, Mário. Obrigado, hein? Lucas, Yuri, um grande abraço para todos vocês. Tudo de bom. Valeu, pessoal. Um abraço a todos e até a próxima.